Para a professora Valmi adicionar aqui para a gente otimizar também nosso tempo as próprias declarações do governador Tarcísio, né? A gente já tinha visto ali ele fazendo aquela primeira autocrítica, dizendo que se arrependeu das primeiras posições dele lá desde 2022 sobre o uso das câmeras corporais pelos policiais militares, ele dizendo que tinha se arrependido profundamente, e ele que falou de novo sobre isso agora ontem em um evento justamente sobre segurança pública. Ele chegou, não citou ali diretamente nenhum desses casos graves que a gente tem durante a semana, mas falou ali que a gestão comete erros na política de segurança no Estado, voltou a dizer que se arrepende de ter sido contrário às câmeras corporais, e disse ali também que ele particularmente se arrepende da postura reativa que ele teve lá atrás, uma postura que partiu da percepção que aquilo poderia tirar a segurança jurídica do agente ou mesmo causar uma excitação no momento em que ele precisava atuar, que hoje ele percebe que estava enganado, que a câmera corporal ajuda o agente. Uma percepção ali com um certo delay, né, professora? A gente já vê especialistas apontando isso há muito tempo e agora, frente a essa explosão de casos, essa visibilidade toda que está tomando, até quero falar sobre o papel da imprensa nesse sentido, a gente vê, somado às discussões que o Valmir está trazendo aqui para sua análise, essas falas do governador importantes, e a gente vê aí o poder do assunto estando tomando essa repercussão toda, o governador mudando de opinião sobre o sentido. Para você, é válida essas falas dele? São válidas? Bom, Natália, vamos começar por essa, depois eu respondo a questão trazida pelo Valmir, que fez uma exposição excelente, né, trazendo os aspectos aí da tortura, porque tem a ver, né, com o que eu estava dizendo anteriormente, dessa militarização da polícia e de como que os nossos militares se constituíram ao longo do tempo, né, nos nossos processos de ditadura. Mas vamos falar sobre o Tarcísio, eu vou prometer ser mais breve. Bom, né, ele dizendo que se arrepende, essa postura reativa, claro, enquanto um político, né, um governador de estado, ele está monitorando a opinião pública, né? Então, o que as pessoas estão dizendo sobre isso e como que isso pode, de alguma maneira, né, essa reação da opinião pública pode se ter algum desdobramento na popularidade dele. Então, é claro que ele está olhando isso, então é importante, sim, que o governador, que é uma autoridade, venha a público dizer que se arrepende, mas o que nós, enquanto sociedade civil organizada, universidade, imprensa, precisamos exigir não apenas uma fala, que é importante, de novo, é muito importante, mas de mudanças efetivas dessa polícia, de como que a polícia vai ficar sob o controle, né, do poder civil. E não é só, então, portanto, não pode ficar só numa fala. Então, o que nós teremos de mudança? Quando ele coloca um determinado secretário, isso vai ter implicações. Uma pessoa que vai dizer sobre defendendo a violência, isso vai ter implicações. Então, a gente vai ter uma mudança estrutural nisso, ou vamos ficar numa fala que vai ter um apaziguamento, que vai, de alguma maneira, né, ter uma reacomodação aí na opinião pública, ou a gente vai ter efetivamente uma transformação? A gente vai lidar com essa questão da violência, que é uma violência que tem, né, alvos, isso é importante, que o Valmir trouxe, tem alvos, está na periferia, tá contra determinados corpos. E aí eu vou entrar um pouco no que o Valmir trouxe, né? Então, atirar primeiro e depois a gente vai ver o que faz. Então, o que essa frase significa? Então, atirar primeiro e depois vamos levar para a polícia para averiguação. O que isso implica? Quando a gente fala de democracia, às vezes as coisas ficam muito pouco objetivas, pouco materializadas. Mas enquanto sociedade, e aí a professora gosta de falar muito, né? Eu prometo ser bem concisa aqui. Mas enquanto sociedade, ou seja, enquanto agrupamento humano, nem sociedade, nós criamos, porque é uma criação nossa, é uma invenção né, dos agrupamentos humanos. Nós criamos o que a gente chama de Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático de direito? Precisa ter regras, porque senão, tem um filósofo importante que ele fala assim, é a guerra de todos contra todos. Então, o mais forte, o que tem mais armas, ele vai conseguir se colocar e colocar a sua opinião, o seu desejo, a sua vontade. A gente criou um Estado justamente para que as pessoas não guerreiem umas contra as outras, para que a gente tenha instituições que vão fazer,
né, esse conflito, vão, né, de alguma maneira, colocar esse conflito dentro das instituições para dar conta desses conflitos a partir de algumas normas, algumas regras que, por exemplo, são, né, o que a gente chama de Estado Democrático de Direito. Então, ter a acusação, ter o direito à defesa e, né, a culpabilização, se for o caso. Se a gente elimina isso, é a barbárie, é a barbárie. E a gente criou enclaves no Brasil em que o Estado democrático de direito não funciona. Simplesmente não funciona, que são esses casos que a gente está vendo agora. Não é, por isso essas discussões